Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mis hermanos. Que la gracia de Dios en su vida. Yo soy Pastor Silas, misionero, profesor. Vamos a pensar esta clase bajo del tema el liderazgo. Pero antes vamos a estar orando, pedindo la bendición, la gracia de Dios. Padre, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, por tu grande amor. E agora eu quero te apresentar a cada irmão, cada um de tus hijos que estão, Senhor, que vão acompanhar esta videoconferência, esta classe de hoje. Que tu Espírito abra seus corações, suas mentes, Senhor, para receber, para entender tu palavra, para que eles possam seguir servindo a tu reino, Deus. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Eu gostaria de compartilhar minha pantalla de minha computadora. Estamos falando do tema do liderazgo e vamos estar falando um pouco das qualidades do líder e também quais são suas características que Deus vê, que Deus mira em la vida de uma pessoa que Deus decide, então, uma decisão de amar essa pessoa. Será que é porque tem muita plata, porque é uma pessoa que tem várias faculdades ou uma posição? Pero a primeira pergunta que me gostaria de fazer para você é: o que é um líder? Quais são suas qualificações? E o principal, o que hace uma pessoa ser um líder que agrada a Deus? Quais são seus requisitos? Quais suas qualidades? Que hace um líder alcançar êxito, lograr seus objetivos. Temos que entender uma coisa, o mais importante, a base. Para mim ser um líder, para você ser um bom líder, o liderazgo vem de Deus, é uma vocação, é um chamado. Não tem nada que ver com cursos, com treinamento, com seu conhecimento, com sua posição, com seu cargo. Nada. Nada disto. És um chamado de Deus. És uma vocação divina. Em la Bíblia temos muitos exemplos. Em la Bíblia temos em Antigo Testamento, em Novo Testamento, muitos homens e mulheres que Deus usou como líder de diversas nacionalidades, de diversos tempos. Alguns foram reis, alguns outros foram homens do campo, funcionários, alguns que trabalhavam para o Império Romano, pescadores.
alguns eruditos, alguns de uma diversidade. Deus chamou diversas pessoas, Deus chamou diversos homens. Mas quando Deus chama uma pessoa, isso é um grande privilégio. É um dos maiores honores que o homem pode ganhar, pode receber. Agora sabemos que o desenvolvimento da liderança para se alcançar um liderazgo com êxito depende de muita oração, muito esforço, muito trabalho, muita dedicação. Pero Deus está buscando. Deus está buscando esses homens. Deus está buscando esses jovens. Deus está buscando essas irmãs. Pero o líder necessita saber qual é o seu papel. Por exemplo, eu vou falar um exemplo muito conhecido na Bíblia. Hechos capítulo 9, quando Saulo entrou em Damasco porque sua pretensão, seu objetivo era arrastar os cristianos para lançar um cárcere. Mas Jesus se revelou para Paulo. Então, quedou cego, quedou sem beber, sem comer. E havia na cidade de Damasco um homem chamado Ananias, líder. Ananias era jefe da sinagoga de Damasco. E Deus falou com ele: vaya, passa a casa de Simão, estenda sua mão e haga uma oração por um homem chamado Saulo, porque está orando. Mas ele contestou: pero esse homem é um homem malo, esse homem há muito tempo persegue a igreja, persegue tus filhos, Senhor, lança no cárcere, matou Esteban. Pero Deus contesta e habla para su hijo: vaya, porque este homem para mim é um instrumento escolhido. Então, tu eres esse instrumento. Deus, quando chama o homem, porque Deus vai a ser do homem um instrumento humano para levar sua palavra, para ser testigo de sua glória, de seu poder, de sua graça. Isso é o mais importante. Tudo mais são ferramentas que utilizamos. Vamos falar que há de algumas qualidades, integridade. Uma pessoa, para ser um bom líder, necessita ser verdadeiro, ser honesto. Não deve ser um ditador. Deve escutar as opiniões. Escutar as opiniões de sua esposa, escutar as opiniões de seus liderados e incentivar seus liderados a participarem da oração, do estudo bíblico, do evangelismo, todas as atividades da igreja. Três, na vida controlada por ele, Espírito de Deus. Porque o Espírito é nosso maestro por excelência. O Espírito foi enviado por Jesus para completar a obra da redenção. O Espírito que convence o homem, o Espírito que regenera o homem, o Espírito de Deus que faz com que o homem tenha um novo nascimento. Como habla em 2 Coríntios 5:17, uma nova criação. Tito habla em capítulo 2, versículo 10,
Ele habla de la gracia de Dios que se manifestou salvadora a todos os homens. E que a graça e o Espírito nos reconciliou, nos regenerou, nos renovou nossas vidas, renovou nossa mente. Hizo uma renovação. Então, o Espírito é importante na vida do líder. Sua graça, seu poder, sua unção, sua direção. Assim foi na vida dos homens de Deus no Antigo, como também no Novo Testamento. Tener sua presença, dos donos, do fruto, e muitas coisas mais. Compromisso com a oração e a palavra, para pregar, para predicar, para estar buscando a Deus em oração, ensinando as verdades da palavra de Deus, para discipular as pessoas, para falar de Deus para as pessoas que não conhecem Jesus. Então, ele necessita da firmeza. A firmeza é equivalente à constância, à perseverança. O líder, amado por Deus, não cambia, pero persevera na oração, persevera na ensinança, persevera buscando a vontade de Deus. Dia a gente, as pessoas pensaram a abandonar a Jesus, e Jesus perguntou para seus 12 discípulos: e vocês vão me deixar solo? Pedro contestou e disse: Senhor, solamente você tem as palavras de vida eterna. Para quem irmos? A quem buscaremos? Onde eu posso me encontrar um abrigo seguro? Solamente Jesus. 6. Influência. Jesus, em seu ministério, influenciava as pessoas, influenciou seus discípulos. E isto causou um cambio, uma transformação na vida das pessoas. Por causa de seu exemplo, por causa de sua palavra e do espírito, do poder que saía de sua palavra. Assim foi com Zaqueu, assim foi com tantas pessoas, assim foi com a mulher do poço, que tiveram um cambio, uma transformação de mente. Então, os líderes de Deus devem ou influenciarão para alcançar níveis mais altos e lugares antes nunca pensaram. Salmo 78, 72. São alguns deles. Me gostaria agora de falar um pouco da espiritualidade do líder. Quais são as qualidades espirituais do líder de Deus? Primeira, a obediência incondicional a Deus. Então, se o desobediente, aquele que vive em rebelião contra Deus, não pode agradar a Deus. No livro de Hebreus, capítulo 12, habla que é necessário que aquele que se acerca de Deus creia que Ele existe. Creia em tudo que Deus habla. Ele deve confiar na palavra dele.
También la vida moral del líder, tener uma vida limpa, honesta, verdadeira. Há um exemplo acá em Gênesis, capítulo 39, versículo 7 hasta 21, que habla de José, quando se negou a ter uma relação marital extra com a esposa de Potifar. Não somente isso, também a vida do líder deve ser uma vida honesta, não deve se corromper, não deve se meter em negócios ilícitos, mentira, engano, não, nada disso. Para que ele possa ter autoridade quando habla, quando ensina, quando está discipulando uma pessoa. O líder deve ter voz, falar e cumprir. Quando isso não sucede, há distorções na visão. Na vida moral, haverá uma distorção na visão ministerial também. 5. Metas personais. O líder deve estabelecer objetivos personais para si mesmo, para seus líderes. Se eu necessito construir minha vivenda, eu tenho que pensar em comprar os ladrilhos, comprar os materiais. Eu necessito, se eu estou buscando aprender a manejar um auto, eu tenho que aprender com alguma pessoa que pode me ensinar. Em Argentina não é muito mais fácil aprender a manejar moto. No Brasil, temos que ir para uma escola, aprender as leis de trânsito, fazer uma prova, depois fazer as aulas práticas de direção, onde se aprende a manejar um auto. Então, depois fazer outra prova, fazer um exame. Necessitamos aprender as leis de trânsito do Brasil. Assim também na consulta com o doutor. Temos que fazer lá exame de la visão. Há muita coisa. Então, se eu desejo, eu tenho esta meta de eu quero aprender a manejar, eu me vou preparar, eu vou estudar. Você quer ser um líder, ser um bom líder, uma pessoa que evangeliza, que alcança as pessoas, uma vida de oração, uma vida de leitura e estudo da palavra de Deus, para que você possa se fortalecer a cada dia, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Eu gostaria de ler um texto acá com você, que se encontra em 1 Timoteo, Bueno, hermanos, vamos retomar acá 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y la buena doctrina, la cual has alcanzado. Palabra fiel é esta, digna de ser recebida por todos. Versículo 11.
Esto manda e enseña. Ninguno tenga em pouco tu juventud, pero sea ejemplo de los fieles en la palabra, en conversación, en caridad, en espírito, en la fé. Entretanto que voy, ocupa-te em ler, em exortar e ensinar. Não descuides o dom que está em ti, que te es dado por profecia com a imposição de las manos del presbítero. Medita estas coisas, ocupa-te em ellas, para que tu aproveitamento seja manifiesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e de la doutrina. Persiste em ello, pois haciendo isto, a ti mesmo salvarás a los que te odieren. Bueno, apóstolo Pablo habló de las calificaciones del candidato al liderazgo. Primeira coisa, irmão, acá, preparar-se para lutar contra as falsas doutrinas dos falsos profetas. Pablo enfrentou muitas ensinanças e muitos falsos profetas que se opuseram à sua predicação, se opuseram a reconhecer Jesus como o Messias, como o cumprimento das profecias. Pero Deus preparou Pablo para contestar a eles e principalmente para ele ser um testigo de Jesus. A preparação na palavra é muito importante, o conhecimento das Escrituras para predicarmos, principalmente para discipularmos as pessoas que necessitam, o líder necessita ter intimidade com a Bíblia, necessita escudrinhar a palavra todos os dias, dedicar seu tempo a ler a Bíblia, a ler bons livros e fazer estudos, mirar vídeos, películas que falam para que possam cada dia aprender mais e mais da palavra, das doutrinas da fé. A terceira coisa importante, irmão, é a prática. O que aprendemos devemos praticar, poner em prática. E quando se hace a prática de tudo que aprendemos, Deus pensa um desarrojo em nossas vidas. Deus pensa, o Espírito de Deus pensa um crescimento saudável, porque nosso caráter pensa ser semelhante a de Deus. Quatro, ser diligente, ser dedicado. Não podemos ser despreocupado, ser perezoso. Não devemos ter dedicação, dedicar tempo, se preparar, se capacitar, ter uma vida de devocional com Deus, orando, aprendendo. Também uma parte importante é o testemunho da nossa vida. Alguns disseram que é a predicação mais grande, né? Não que hablamos, ensinamos, pero que os outros
miram e veem em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossa conduta. O público também devemos ler a palavra, ensinar. Uma coisa importante que o apóstolo Paulo fala a seu filho Timoteu, quando ele fala de seus dons, que ele não tinha que se olvidar, deixar de usar seus dons. Há muitos que deixaram de usar seus dons. Há muitos que passaram a dedicar seu tempo às outras atividades, ao trabalho, a ganhar plata, a sua profissão, sua faculdade, muitas coisas e deixaram enfriar. Pero el don es de Dios. El don Dios dio a cada um de nós. Devemos ser um bom siervo, um bom administrador dos dons. É isso que Pablo falava a Timoteu. Desarrollar seu dom, desarrollar suas habilidades. E onde, pastor, eu posso desarrollar em nome de Deus, amando a Deus, amando o seu próximo, dedicando o seu tempo às pessoas. Cuidar de si mesmo e da doutrina. Você não se desviar pela verdade. Não deixar a palavra, a segurança da palavra de Deus por outras coisas. Cuidar delas, irmãos. Cuidar de sua família. Cuidar de suas necessidades materiais e espirituais. Então, são pontos importantes que você deve observar, estudar, vai todos os textos bíblicos para que você possa ler, meditar, hacer sua meditação e assim uma reflexão sobre estas calificações que Deus espera que nós outros tenhamos. Irmãos, para mim foi uma alegria estar com você. Que Deus siga bendicindo sua família. Que Deus siga dando crescimento espiritual. E o Espírito de Deus continue a dar sabedoria. E o Espírito Santo continue a derramar sua graça em suas vidas. Nos vemos na próxima classe. Que Deus siga bendecendo sua vida em nome de Jesus. Amém.